Estamos recomeçando o nosso estudo do Bhagavad Gita pelo capítulo 13. Então, aqueles que já têm o texto em mãos, podem abrir no capítulo 13, se quiserem. Eu vou começar lendo do primeiro verso. Arjuna disse: Krishna, eu gostaria de saber sobre a natureza material, a pessoa, o campo, o conhecedor do campo, o conhecimento e o objeto do conhecimento. E o Senhor Supremo respondeu: o corpo é conhecido como sendo campo. Aquele que conhece este campo é descrito pelos sábios como o conhecedor do campo. Você deve conhecer-me como o conhecedor de todos os campos. Este conhecimento do campo e do conhecedor do campo é o verdadeiro conhecimento, em minha opinião. Então, Arjuna disse: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza material, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: este corpo, ó Arjuna, chama-se o campo, e quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Muito bem. O que significa isso? A alma condicionada está aprisionada na existência material. Ela tenta senhorar-se da natureza material. O corpo, o que é? O corpo é feito, como nós sabemos, dos elementos materiais. Existem os 5 elementos materiais grosseiros e depois existem os elementos materiais sutis. Os 5 elementos materiais grosseiros são terra, em ordem inversa. Terra, água, fogo, ar e éter. Mais sutil ainda do que o éter, segundo a literatura védica, é a mente. E o que é a mente? A mente é a central de controle de todos os nossos sentidos. Então nós somos compostos por estes elementos. Os elementos materiais estão realizando dentro do corpo humano e dentro do corpo do universo os sentidos propriamente ditos. Não é? Quando o universo começa, ele começa através de uma vibração sonora, como nós sabemos. O famoso mantra Omkar. Na verdade, não se trata de um Big Bang, mas de um Big Om, como costumamos repetir. Não é? É uma vibração que se torna material, é a vibração de uma nota da música transcendental de Deus, que vai abrir o espaço material, como vocês já ouviram várias vezes. Muito bem, no momento em que essa nota soa materialmente, a audição é realizada. Então, simultaneamente acontece o espaço, o éter, pois as ondas sonoras vibrando no espaço abrem a geometria vazia deste cosmos. E a audição, o sentido da audição se manifesta dentro do agregado universal, assim como é descrito o cosmos na literatura védica. Portanto, o espaço é o lugar onde acontece a percepção auditiva. Aonde está a minha voz? Vocês estão ouvindo a aula neste momento. Se vocês fecharem os olhos, aonde está a minha voz? A minha voz está ecoando dentro do espaço ao redor de quem está ouvindo. Alguém poderia dizer, ela vem do computador, mas por onde ela está sendo transmitida? Esta é uma chave da compreensão dos Puranas. Às vezes na literatura védica nós lemos, na verdade, que em determinados espaços e lugares, em determinadas eras da realidade material,
Shabda Brahman, a vibração transcendental do som, do conhecimento, acontece ao redor das pessoas, ou melhor, então o que acontece? Acontece que a vibração transcendental do conhecimento é transmitida no espaço do universo. Da onde vem a literatura védica? A literatura védica vem dos mantras que compõem a natureza. Em princípio era o Om. E através desta primeira vibração, Deus abre a realidade material. Através de Shabda Brahman, das palavras que Deus emana, da força pensamento, da energia vocal, diriam os psicólogos e os cientistas contemporâneos. Existe uma energia vocal que compõe inclusive os nossos pensamentos. Nós ouvimos vozes na nossa mente. Esta é uma energia que esculpe sons e sentidos. Isso, na verdade, é a matéria com que é construído o universo material. E é por isso que a literatura védica ela é perfeita, pois os grandes sábios originais da antiga Índia, encabeçados, no caso, por Srila Vyasadeva, o autor dos Vedas, aquele que pôs por escrito todo o conhecimento, realizavam um processo de purificação corpórea e, de certa forma, captavam, mungiam, se sintonizavam de maneira perfeita com os mantras que são de constituição da nossa realidade. Este é o segredo dessa literatura. Não se trata de uma psicografia. No caso do que a gente chamaria no Ocidente de psicografia, nós teríamos que analisar aquilo que é declarado pelos médiuns e pelos espiritualistas e etc. Há um ditado ao pé do ouvido em relação a alguma frase, algum conhecimento, uma carta que é transmitida, um recado. Nós já falamos sobre o fato de que ouvir qualquer coisa não nos dá garantia de que tal coisa seja verdadeira. Se alguém telefona para sua casa e pergunta se é da pizzaria, isso não transforma a sua cozinha num forno industrial. O trote independe do que está sendo dito. Esse é o engano, esta é a ilusão. Então há muitas pessoas que estão acreditando em vozes que escutam sem se questionar. Não se trata do fenômeno da audição comum, mas de uma purificação que acontece no corpo, nos níveis mentais, na devoção da alma, que é o processo explicado aqui no Bhagavad Gita, ou seja, as pessoas vão aprender a se relacionar com Deus, e através das bênçãos diretas de Shri Guru, do Guru como entidade absoluta, que posteriormente se manifesta em um Vaishnava fidedigno, ou que às vezes antes disso se manifesta num Vaishnava fidedigno, do qual nós aprendemos a interpretar corretamente estes mantras, nós vamos acessar a este conhecimento. Como é que os Vedas sabem a idade do planeta Terra? Como é que os Vedas sabem o funcionamento da bomba atômica? Como é que... já disse isso para vocês, está comprovado, vocês podem pesquisar. O pai da bomba atômica, Oppenheimer, esse cientista famoso, declarou que o acesso aos Vedas era a grande revolução do século XX. Os Vedas em língua inglesa, no século XX, transformaram a realidade material para todos, cientistas, etc, etc. Muito bem. Então, como é que os Vedas sabem a distância entre os planetas? Como é que os Vedas sabem explicar a teoria da relatividade nos passatempos de Krishna? O fato de que quem se locomove dentro do universo material, quando chega num determinado mundo, o tempo foi transformado porque espaço e tempo estão coligados. Isso o Ocidente conseguiu captar com Einstein.
Mas isso faz parte da máquina da realidade material com que é construído o universo, através do desejo de Krishna, do desejo de Deus. Muito bem. Então, depois do éter nós vamos ter, né, o ar, ou seja, a vibração sonora, como nós já explicamos, vão gerar as partículas gasosas. E nós vamos, qual é o sentido que corresponde ao ar? Como alguns de vocês já sabem, porque eu já disse isso algumas outras vezes, estou fazendo uma pequena recapitulação por conta do fato de que novas pessoas estão entrando no grupo hoje, essa semana. Muito bem. Então, junto à manifestação do ar, nós vamos ter o tato, quando essas ondas sonoras, essas vibrações se cruzam, as vibrações do mantra Om, se cruzam dentro do cosmos, nós vamos ter a formação das primeiras partículas de vibração energética que geram os átomos. E os átomos dos ares, de gases, são os primeiros a serem formados. Isso se movimenta dentro do universo material e nós temos, o universo vai ter a percepção do tato. A brisa sopra, né? Os gases, as nuvens se formam e o universo percebe o tato. Nós sabemos também que a personalidade do universo, a inteligência responsável pelo cosmos, chama-se Brahma, não é? Esta personificação, né? Este semideus que é consciente dos aspectos do universo inteiro conosco dentro, né? Trabalha, digamos assim, para Krishna na multinacional desta realidade onde nós estamos vivendo. Ele seria, né, o diretor responsável, né, a consciência responsável pelo funcionamento do universo, como nós já explicamos. Né. Muito bem, os outros sentidos eu vou explicar mais rapidamente. Né. Os gases vão acender o fogo, né, o que é que a gente acende na cozinha. As estrelas vão iluminar, explodir, nascer, né? Abrir suas radiações dentro do cosmos e a visão se manifesta. Né? Depois nós teremos a água e o paladar se manifesta. Você precisa da sua saliva para sentir o gosto de alguma coisa. Se sua boca fosse seca como uma pedra, você não conseguiria captar, né, os sabores dos alimentos, os abençoados sabores dos alimentos. Muito bem. Principalmente dos alimentos vegetarianos, que são aqueles que Krishna docemente aceita quando oferecidos no altar. Muito bem. Estes sabores são trocados com as nossas papilas através deste sentido, que corresponde à presença da água no cosmos e no nosso corpo. E com água, a literatura védica não está falando somente de H2O, digamos assim, né, da composição química específica da água. Com água, nós entendemos também outros líquidos, assim que como com fogo, nós entendemos também substâncias que geram calor. Né? Onde está o fogo dentro do corpo humano? Alguém poderia dizer que ele não existe, mas e os 36 graus de temperatura que nós temos? O que é que está aquecendo a vida? Né? Muito bem. Depois disso, nós vamos ter o outro sentido, que é, através da terra, o paladar. Muito bem. Então, o corpo é formado, esta é a mente. A mente é a somatória, digamos, a sala de controle desses 5 sentidos, mais os pensamentos e as emoções, as sensações, que se conectam conosco através desses sentidos. É através destas formações sutis. Sutis, a mente, por exemplo. A mente é um elemento material mais sutil do que o éter. Qual é o elemento material mais sutil do que a mente? A inteligência, muito bem. Depois da inteligência nós temos o falso ego, a ideia de personalidade. Portanto, o próprio universo, cujo falso ego é o Brahma,
O Brahma nasce como o criador, o projetista da máquina da realidade material, a inteligência capaz de mentalizar o universo, que depois as potências de Deus realizam, criando átomo por átomo, elemento por elemento. O próprio Brahma é uma ilusão. É criada uma ilusão para que aquela alma, a alma que personaliza, que personifica, que interpreta o papel do Brahma dentro da realidade material, a tal alma está presa dentro de uma gigantesca ilusão. A ilusão de governar uma realidade, de criar uma realidade. Quando dizemos na literatura védica que o universo é um oceano de ilusões, nós estamos falando que ele é construído assim desde o princípio. Então, a mente, a alma, que está governando a mente, que controla o universo material, também está presa na ilusão. Já explicamos que o Brahma é o melhor dos alunos do universo precedente, que porém não obteve a bênção máxima da saída do ciclo de encarnações e mortes. Ele não saiu do samsara, ele não fez Bhakti Yoga, o processo descrito no Gita. Muito bem, esse seu ego também é falso. Assim como são falsos, de certa maneira, os elementos materiais. Em alguns momentos na literatura védica, nós lemos que os elementos são eternos. O que significa que os elementos materiais são eternos? Como os universos acontecem, nós sabemos que a duração de um universo é de 311 trilhões de anos. E depois eles não se manifestam durante o mesmo tempo, e depois voltam a acontecer, você não pode dizer que eles não sejam eternos, porque eternamente a matéria vai se manifestar, ela vai pulsar, ela vai acontecer e depois passar para a forma latente. Mas isso existe. Esses elementos, a matéria, ela tem aspectos eternos, nos seus intrínsecos elementos. Isso está explicado no Srimad Bhagavatam. Então, esses elementos, porém, são provisórios, porque eles não são eternos do ponto de vista absoluto. É um outro, digamos assim, aspecto de eternidade. Aquilo que já é absoluto, aquilo que existe para sempre e não pulsa mais, e não varia de acordo com as atmosferas, com o tempo e com as diferentes eras dentro do cosmos. Nós estamos agora em Kali Yuga, e nós vamos falar um pouco disso no final da aula, se der tempo. Esta realidade última, ela é indestrutível e constante. E esta é a essência do universo espiritual, que é o objetivo da alma. A alma mira alcançar esta última realidade, na qual ela não está mais presa nessa espécie de fogo de artifício, nesta bolha feita de 5 elementos, que combina diferentes formas de realidade e nos mantém presos a diferentes mundos, planetas, encarnações e corpos. Então, do que é feito o corpo? Disso. Nós falamos também da inteligência. O aspecto mais leve ainda do que a mente, entre a mente e o falso ego, é a inteligência. Ou seja, nós estamos nesse momento tentando entender o que acontecerá com o destino pessoal de cada um, com o destino da nação, com o futuro da própria vida, com a própria bhakti, com a própria devoção a Deus, não é? Através do uso da inteligência. Porém, esse também é um aspecto fictício. Como nós já explicamos, cada um de nós recebe um personagem X para experimentar, viver dentro de tal cápsula, de tal corpo, de tal campo, dizem os sábios, de tal plataforma. Muitas vezes nós poderíamos tentar entender melhor esta palavra campo, não é? Que é traduzida kshetram, que é traduzida aqui como campo. Mas kshetram também pode ser o campo de batalha, é o campo de batalha da alma, onde a alma vai lutar não somente contra a realidade externa, mas contra a realidade interna, a mente,
e contra o apego à própria inteligência. Pois aí é que está o grande erro do homem. O homem pensa, eu sou inteligente, eu não preciso de grandes livros. Eu não preciso chegar à literatura original. Eu não preciso de uma pessoa que possa se posicionar no meu coração como um professor, como um mestre. Pois eu sou inteligente, eu posso sozinho vencer os obstáculos que estão ao meu redor. Né? Essa inteligência, ela nos foi dada como prêmio, como resultado X. Então, como é que nós podemos considerar que a minha inteligência vai me salvar se ela é simplesmente um quinhão, né, de uma inteligência infinita? Se eu tenho uma peça de quebra-cabeça, ou 5, ou uma pessoa que tem 20 peças de quebra-cabeça, como é que ele monta um quebra-cabeça que contém infinitas peças? É por isso que nós temos que nos render a esta literatura para conseguir acessar a este conhecimento. Muito bem. Então, o corpo humano é uma plataforma, é um jorro de sangue, é um jorro de ossos, é como uma explosão momentânea. Fala-se aqui mais à frente, Krishna fala lá dos 5 elementos como Mahabhuta. Esses 5 elementos são as superaparições. Maha quer dizer grande, grandioso. Né? Bhuta, em sânscrito, significa também fantasma, ou seja, aparição. Os 5 elementos são como aparições mágicas, são bolhas, âmbitos da ilusão. E o corpo humano é como uma célula feita da combinação sofisticada dessas 5 famílias atômicas. A alma está encapsulada dentro deste invólucro, em primeiro lugar, pela camada mais sutil, o falso ego. A alma pensa, eu existo sozinha. Isso é o falso ego. Eu sou independente do que está ao meu redor. Eu sou individual e desconectado de Deus. Esse é o efeito do falso ego. A pessoa olha em volta e não vê Deus. Depois ela está encapsulada pela própria inteligência, pela capacidade de escolha. E depois ela está encapsulada pela mente, pelos 5 elementos. E aí, por fim, nós temos a pele cobrindo o invólucro, e as superfícies das coisas que ajudam a nos enganar. Literalmente nós estamos dentro de um sonho, não é uma brincadeira. Muito bem. Então, qualquer um pode perceber que da infância à velhice o corpo passa por muitas mudanças físicas. No entanto, continuamos sendo a mesma pessoa. Logo, a diferença entre o conhecedor do campo de atividades e o próprio campo de atividades. Então, Arjuna quer saber, o que é o campo? Krishna diz, o campo é o corpo. O que é o conhecedor do campo? Krishna diz, esta é a alma, esta é a diva, esta é a atma, esta é a sua consciência. Na verdade, a consciência é um efeito da alma. Muito bem. Então, aquele que conhece o corpo, aquele que se vê aos 5 anos, aquele que se vê no seu próprio aniversário de 18 anos, aquele que se vê jovem, maduro, aquele que se vê velho, aquele que se vê decrépito, aquele que se vê morrendo, é o conhecedor do campo. Enquanto que o campo é outra coisa. Por que existem 2 palavras? Porque nós não somos o corpo, como Krishna já nos informou no 2º capítulo. Ó descendente de Bharata, está falando com Arjuna, você deve entender que em todos os corpos, eu também estou presente, eu sou o conhecedor mor. E compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Então, o que significa? O que é o conhecimento? Nós vamos entender, olha só o que Krishna está dizendo. Quando você entender o que são os chakras, quando você entender como funcionam as células, quando você entender como estão agindo, como são estruturados os átomos, tudo isso é conhecimento. O que é o invólucro? O que é a Maria? O que é o João?
O que é o corpo que está te envolvendo? Como é que você envelhece? Como é que você cresce? Tudo isso é conhecimento relativo não só à biologia, mas relativo a Deus. Porque, em última análise, qualquer campo do conhecimento nos leva de volta a Krishna. Não existe nada, matemática, alimentação, yoga, o que quer que você pense, nos leva de volta numa linha reta ao centro do infinito. Portanto, Krishna está dizendo, aquele que sabe como os chakras reagem às energias transmitidas pelos planetas, aquele que está enxergando realmente o que está acontecendo, tem conhecimento. E aqui Krishna diz uma coisa bastante charmosa, digamos assim, bastante indicativa da sua posição pessoal dentro do universo, dentro da realidade. Né? Ele diz, esta é a minha opinião. Nós já explicamos que Deus é a pessoa do infinito, e que nós devemos considerá-lo como uma pessoa, sim, dotada de todas as qualidades, de todas as consciências, de todas as potências. Mas ele se relaciona com os indivíduos de forma direta e individual. Krishna se manifesta na Terra pessoalmente, o que é que Deus não pode fazer. Muito bem. Então, ele, ao mesmo tempo, ele diz, você pode ter opiniões diferentes. Se você não acha que o conhecimento do corpo e do conhecimento da alma seja verdadeiro conhecimento, essa é a sua opinião. Krishna abre dentro do infinito uma possibilidade realmente incalculável para cada um de nós. Há pessoas que poderiam se sentar com a manifestação de Krishna, e foi feito isso. Quando Krishna veio ao mundo e se manifestou numa forma aparentemente humana, seres humanos argumentavam com ele que ele não era Deus, ou não compreendiam a sua posição original. Não é? Porque as ilusões materiais estão na mão de Deus, e somente aqueles que podem decodificar o mistério da existência conseguem enxergar o que está acontecendo. Nesse aspecto, aqueles que virão hoje de tarde aqui em casa, nós vamos conversar também sobre cultura védica e ocidental, mas também um pouco sobre Kali Yuga, né? Sobre este momento político e econômico do Brasil também, e do planeta Terra, e na verdade do cosmos, pois a era de Kali acontece para o inteiro cosmos, não é só algo que se repercute no planeta Terra. Não é? Como é que nós podemos entender o que está acontecendo? Várias vezes eu disse que para entender a política atual, nós precisamos entender a batalha do Bhagavad Gita, mas isso não quer dizer que nós temos que considerar que qualquer guerra e qualquer batalha seja sagrada. Não é? É necessário meditar sobre o que está acontecendo. Não é? Eu ontem de noite fiz uma anotação para todos vocês do grupo em relação a ir ou não ir às manifestações, né? O que é que a literatura védica nos indicaria. Não é? Apesar, para fazer uma síntese muito breve, digamos assim, política efetiva, entrando por um breve momento dentro da cena que nós estamos assistindo, né? Nós não podemos esquecer que para compreender os resultados de uma ação complexa histórica, né? Para compreender os resultados de uma ação complexa política, histórica e social, nós temos que avaliar todos os atores envolvidos nessa cena. Por um lado, no caso do que está acontecendo agora, nós temos motivos aparentemente legítimos, ou, inclusive, na verdade, motivos nobres para digamos assim, a ideologia desta interrupção, desta greve que está acontecendo. Porém, quais serão os resultados de tal ação? É possível que os resultados não sejam os esperados? O que está acontecendo no cosmos em Kali Yuga? Neste momento, segundo o nosso astrólogo de confiança,
Valabadas Prabhu. Nós conhecemos alguns astrólogos védicos, e eu tenho muito apreço por esse específico astrólogo, porque além de ser meu amigo, ele me parece alguém que tem um verdadeiro talento relativo a esta linguagem explicada na literatura védica. Segundo a astrologia, o planeta Marte entrou em Capricórnio. Não é? Segundo esta posição, do ponto de vista sideral, não é? Se nós fôssemos analisar a astrologia ocidental, que é chamada de astrologia tropical, nós teríamos Marte numa outra posição. Mas os efeitos são os mesmos. E qual é o efeito de Marte dentro desta casa na estrutura do cosmos? Quando a personalidade que irradia guerra, fogo, violência, revolta dentro do cosmos entra nessa específica casa de Capricórnio, ele é exaltado. Então tudo que vai acontecer na matéria terá esta influência. E não só a nossa greve e o contra-ataque, digamos assim, talvez das forças militares para solucionar a situação, está sendo influenciado por isso. Vocês assistiram, desde praticamente o início deste ingresso de Marte em Capricórnio, a explosão de vulcões no Havaí. Marte está relacionado com incêndios, com fogo, não só com guerras e com violência. Portanto, não considerar a política cósmica, em vários aspectos, é algo bastante ingênuo. O que é Kali Yuga? Kali Yuga é um momento dentro do universo inteiro, no qual um planeta que os ocidentais não conhecem com precisão, pois ele não é visível aos olhos humanos. As pessoas acham, nossa, que absurdo, como é que você pode dizer que existe um planeta invisível? Se você não está nem enxergando o oxigênio e os gases ao seu redor, não é? Se nós tivéssemos um planeta feito de gases invisíveis, ele seria, por acaso, não existente por conta dessa sua estrutura? Portanto, segundo a literatura védica, que é a fonte da astronomia estudada na NASA, Rahu existe e em Kali Yuga a sua vibração torna-se a nota principal do órgão que está sendo tocado. O universo é como uma pianola mecânica, como um piano que tem aquela partitura integrada e que toca sozinho, de certa maneira. Nós vamos participar e dançar esses ritmos cósmicos em busca da nossa liberação, em busca da nossa bhakti, da nossa devoção. Mas a música está sendo transmitida por estas gigantescas potências. Os planetas, com suas emanações eletromagnéticas, se conectam aos chakras dos seres humanos e propiciam seus sentimentos e suas emoções. Portanto, com Marte em Capricórnio, a população naturalmente busca conflito, guerra, agressividade, violência. Em Kali Yuga, por trás dessa nota está tocando uma dissintonia. Imaginem que a música, a nota, o acorde emanado por este planeta chamado Rahu, tem determinadas características que nos levam a não buscar a literatura védica, a vibrar mais em compreensão sucessivamente. Portanto, se eu tenho Marte transmitindo guerras, daqui até novembro, revoluções, ódio, lutas, brigas, violência, morte, fogo. E se por trás disso eu tenho uma nota crescente,
que nos leva a mais desorganização, Rahu acelera, digamos assim, o impulso caótico dentro da realidade material. O que é que eu posso esperar, né, de reviravoltas e violências? Será que realmente nós teremos matematicamente mais paz e mais equilíbrio? Não é somente um chamado à espiritualidade pura que determina a opinião que eu me vi forçado a expressar ontem no grupo. É mais do que isso. Há pessoas que podem ter imaginado e percebido minha declaração como algo de alienado, ele não quer se envolver, né, num momento cósmico tão complexo, ou num momento, perdão, político tão intenso e tão necessário, né? Está todo mundo conectado com o que está acontecendo. Sim, eu também acompanho, não de maneira exclusiva, é claro, pois isso captaria demais minhas energias, mas eu estou olhando para este outro tipo de campo, um campo de batalha social, não é? Para poder fazer minhas escolhas e pensar de que maneira eu posso me precaver do que acontecerá, não é? Nós sabemos, na verdade, através do Srimad Bhagavatam, os Puranas, né, o Purana principal que descreve a realidade material, o que acontecerá em Kali Yuga. Já está descrito. Kali Yuga é um momento da partitura do cosmos em que a velocidade, a agressividade, a tecnologia, o maquinário, o ateísmo, o materialismo são transmitidos. Né? Isso dentro do tempo, imaginem o tempo como uma linha reta, como aquela linha da história que a professora desenhava na lousa. Muito bem. Isso acontece nesta faixa da realidade material. Como nós já explicamos, isso é como um combustível de ignição que vai acender o desejo da alma, né, de buscar uma realidade mais nobre, mais equilibrada, mais próxima de Deus. Para aqueles que conseguem enxergar nisso a bênção, né, e um convite a se destacar da matéria. Mas isso não significa que nós vamos parar de trabalhar ou que nós vamos parar de acompanhar reviravoltas sociais. Isso não significa uma alienação pura e simples. Muito pelo contrário. Nós vamos, porém, analisar a cena social para buscar Krishna. Analisar os passos que faremos na matéria para garantir o nosso estudo, para garantir a minha prática devocional. Aonde é que eu posso ir, né, e viver de maneira mais adequada para avançar em Bhakti, para avançar no yoga de reconexão com Krishna? É no campo de batalha? É no aeroporto? É no parque? É em casa? É na Índia? É no Japão? Aonde eu devo, que escolhas eu farei? Nós dissemos, lemos no 2º capítulo do Bhagavad Gita, no 3º, agora não me falha a memória, Krishna dizendo que, diante de uma dúvida, escolha aquilo que te traz mais próximo de mim. Então, o que é mais certo do ponto de vista da nossa cidadania? Compreender os Vedas ou ir na rua bater panela para que uma ação que, sim, parece ter bons motivos, bons moventes, aparentemente em relação à justiça como o povo a compreende, mas cujas reviravoltas futuras pode trazer resultados inapropriados. Não é? Se nós estamos compreendendo a realidade política de maneira correta, o jogo de xadrez é uma boa metáfora do que pode acontecer. Não é? É preciso considerar os diferentes níveis. O que é o jogo de xadrez? É um jogo de guerra, na verdade, não é? É o reino das brancas contra o reino das pretas, que vão se movimentar e tentar vencer a batalha. Não é? O que é necessário considerar nessa batalha?
Quantas peças são peões? Que tipo de movimento os peões podem fazer? Quantas peças são cavalos? Existem 2 cavalos, 2 torres, 2 bispos, um único rei e uma única rainha. O valor destas peças está, de certa forma, nos explicando como funciona o mecanismo social. Então, o que estão pensando tais faixas, diferentes faixas da sociedade? Como elas vão agir e reagir? Qual será o resultado disso? Se eu estou, como sabemos, recebendo a transmissão cósmica da ignorância, da dissintonia, digamos assim, do caos, e por outro lado da guerra, da violência, da agressividade, qual será o resultado disso? Ah, mas eu não acredito em astrologia. Então, você precisa estudar um pouco mais sobre o que ela é. Óbvio, com isso, repito, não devemos achar que o horóscopo do jornal vai dizer que fim levará a guerra, não é? Mas nós devemos compreender que a realidade tem um funcionamento. Este é o karma. O karma passa através dos planetas. O karma é transmitido pelas potências cósmicas. Não é? E não há como evitar o karma a não ser com bhakti. Somente o processo devocional tem poder, segundo os manuscritos que explicam os movimentos dos planetas e toda a ciência. Somente tais devotos, devotos puros podem quebrar a máquina, a música da pianola mecânica que está tocando. Nosso é o esforço, segundo a literatura védica. Nossa é a emoção. Nossa é a purificação dessas emoções através da etiqueta, através da ética perfeita, através da maneira como nós nos relacionamos, colocando Deus no centro do nosso coração. Para experimentar esta espécie de gigante teatralização das civilizações em embate, em conflito, na qual cada ser vivo personifica um grau diferente da ignorância. Se Deus é a personalidade do conhecimento, na matéria, nesse estágio, nós somos um aspecto da ignorância, que precisa conquistar o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento não está passando na televisão e nem nos jornais. Por que eu usei a palavra manipuladas, de realidades manipuladas ontem? Porque tudo isso está sendo manipulado. As redes sociais são uma maneira muito mais rápida e eficaz de dividir a população em diferentes grupos e de, sugerindo notícias, colocar uns grupos contra outros para que o status quo, a realidade atual seja, digamos, subvertida, né? E a própria população peça por uma solução que, na verdade, ela jamais aceitaria antes. Quem é que levantaria a mão e diria eu quero uma ditadura militar se o governo estivesse funcionando numa democracia perfeita? Isso tudo é um maquinário dirigido consciente e inconscientemente pelas potências da ilusão. A cultura humana é a própria ilusão. Ou vocês acham que Deus está interessado em ir a museus e analisar a pintura de determinados quadros? Sim, Krishna é a fonte de todas as expressões artísticas. Mas as expressões artísticas mais elevadas não são aquelas que retratam momentos de conflito, assassinatos de pessoas decapitadas, como o grande e famoso Caravaggio, grande, por favor, do ponto de vista estético, mas não do ponto de vista ético.
Por que é que há tantas imagens de pessoas sendo decapitadas em igrejas? Qual é o significado da violência como ideal religioso em um determinado momento do planeta Terra? Portanto, nós não devemos nos deixar atrair pela estética com fim em si mesma, mas pela estética aliada à ética, pois a verdadeira estética é a construção da beleza que nasce a partir da perfeição da filosofia. A estética é a ética colocada em prática. E quem vê somente a forma não entende a substância. E este é o erro que estão incorrendo todos os que desconhecem a substância da alma, sua relação direta e eterna com Deus. Que desconhecem as substâncias envolvidas na existência do corpo. A relação dos chakras com os planetas, o movimento e o trânsito de Marte neste momento e a nota de dissonância que está ecoando como um gigantesco barulho dentro do cosmos e que é captada pelos Himalaias e que é distribuída da Índia por todo o planeta Terra, né, como uma pedra que cai sobre um formigueiro. É inteligente buscarmos mais caos e mais violência? Ou o homem sábio deve se aproximar das Escrituras e planejar uma maneira eficaz para que ele possa sair deste pesadelo? Na aula passada, nós explicamos que a realidade original seria como uma sala feita de espelhos, na qual Krishna, Radha, o divino casal e todas as almas estão habitando eternamente. Porém, se você imagina um cubo forrado internamente de espelhos, você pode também imaginar que ele produz infinitos reflexos. Num desses reflexos longínquo, lá longe, nós estamos presos em consciência. Nossa consciência está no universo número X, no Manvantara Y, na Kalpa número tal, na 25ª Kali Yuga, daquele específico Brahma. É lá, é aqui, que os meus átomos, que o meu braço, que os meus ossos, que os meus chakras, que a minha mente, que a minha inteligência, que o meu ego conseguiram entender do infinito. Eu só consegui entender até aqui de tudo que existe. E o Bhagavad Gita é o convite que Krishna nos faz a quebrar estes vidros, estes níveis de reflexo fictício e temporário que nos separam do momento eterno em que nós estaremos diante das potências divinas, em consciência, irreversivelmente. Isto é necessário. E o que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é Krishna dentro de cada uma das salas, dentro dos infinitos reflexos, nos outros universos, nos outros mundos, nos outros momentos do tempo, eternamente, absoluto. Enquanto nós somos figuras relativas ao específico reflexo em que nós estamos presos. Krishna está em todas essas salas absolutamente, pois ele é Deus e ele não é relativo à matéria. Portanto, ele fala com você, comigo, conosco, das páginas do Bhagavad Gita, como se estivesse e está na sua sala, na sua casa, em todos os lugares do planeta Terra, agora. Deus não é relativo a nada, ele é absoluto. O universo é que é relativo. A quê? A quem? A Krishna.
Isso é o que significa a expressão a matéria é relativa, o universo material é relativo, relativo a Deus. Pois Ele é o centro. E o tempo e o espaço, os níveis de reflexos em que estes corpos, em que este campo e o conhecedor do campo estão presos, também são relativos a Deus. O tempo e o espaço, como nós já explicamos em outras vezes, é a maneira com a qual o infinito organiza a própria misericórdia e o próprio êxtase eterno, distribuindo ambos, misericórdia e êxtase para cada um de nós, em medida, em proporção ao nosso conhecimento, ao nosso avanço ético, comportamental. A etiqueta espiritual é o centro dos estudos e do exemplo que os acharyas dão. De que? Exemplo de que dá um grande guru? De comportamento. Como ele fala, como ele abre as relações, como ele demonstra o que é a intimidade, o que é a distância, o que é o ensinamento, de que maneira ele fala, ele diz, ele age. É dele que nós temos que aprender. E daqueles que nos conectam com eles, nós temos que aprender. Daqueles que genuinamente se renderam a eles e assim propagam este mesmo exemplo de perfeição, pois aceitam se transformar passo a passo, segundo as instruções de Krishna no Bhagavad Gita, purificando as próprias emoções e merecendo para a próxima vida um corpo que esteja num espaço-tempo mais próximo de entender completamente o absoluto e de quebrar as ilusões desses reflexos tão asfixiantes como o reflexo que nós estamos vivendo agora. Sim, a realidade material é asfixiante, especialmente em Kali Yuga, mas a resposta não é a violência, e sim o conhecimento que leva ao amor a Deus. Não tem outra resposta. Por mais que isso possa parecer romântico para alguns, fanático para outros. Esta é a realidade última para aqueles que conseguem enxergar, purificando o próprio corpo através do Ekadasi, através dos quatro princípios. Por que é tão importante? Por que são tão importantes os 4 princípios? Vamos perguntar às pessoas que acham que a minha opinião política esteja, digamos assim, fanatizada por argumentos religiosos, se eles comem carne ainda, se eles tomam álcool ainda, se eles fazem Ekadasi e se eles conseguiram purificar o aparato perceptivo para enxergar através do que é visível aquilo que é invisível, aquilo que não é percebido na matéria, pois é absoluto. A existência de Deus, que realiza os mundos nos quais todos nós estamos presos. Vamos ler mais um pedacinho para terminar. Agora, por favor, ouça, enquanto faço uma breve descrição deste campo de atividades e de seus elementos constituintes, e também de quais são as suas mudanças, qual a fonte que o origina, quem é este conhecedor do campo de atividades e que influências ele exerce. Krishna continua, em vários textos védicos, diversos sábios descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. O Vedanta Sutra o apresenta de maneira especial ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e o efeito. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Tudo isso é considerado, em resumo, o campo de atividade e suas interações, inclusive nossas convicções, fazem parte de um campo de atividade no qual nós estamos sendo testados para conseguir descobrir a essência da realidade absoluta. Quem é você? O que está acontecendo? Quem é Deus?
Quem é a fonte do que está acontecendo? Nós vamos explicar este mantra mais a fundo na próxima aula. Com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e peço desculpas se de alguma maneira as minhas palavras podem parecer imperfeitas, imprecisas, inadequadas. Todos os erros que acontecem durante as minhas aulas são de minha responsabilidade. Espero que Krishna me perdoe por eles. Aquilo que está em sintonia com os Vedas, com o conhecimento explicado pelos grandes Vaishnavas, pertence a eles e não a mim. E assim eu me despeço de todos eles. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurum Militam Yanatajmai Shri Gurave Namaha. Às vezes eu não pronuncio os mantras de abertura imediatamente, pois eu os pronunciei antes. Não me lembro se eu pronunciei o mantra hoje, mas com a questão das páginas Facebook e Hangout abrindo e fechando simultaneamente, eu me distraí um pouco, mas minhas orações hoje de manhã foram para que Gurudeva me iluminasse para eu saber o que fazer neste momento conturbado para o benefício do maior número de pessoas. E que escutem a aula da quarta-feira. Na quarta-feira eu vou falar em público sobre Kali Yuga, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que as pessoas possam ter cognição do que está no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, nos Puranas e nessa literatura eterna que funciona para qualquer momento do tempo, em qualquer situação. Lembremos-nos sempre que Deus jamais é injusto, né? E que aquilo que acontece para a misericórdia que está sendo distribuída, em função da misericórdia que é distribuída. Porém, há pessoas que desejam ainda se rebelar, digamos assim, à distribuição de tal conhecimento, à distribuição de tal prazer, pois a misericórdia de Krishna se traduz num conhecimento sobre Krishna e num prazer extremamente intenso que deriva desse conhecimento. Aqueles que não desejam este prazer, desejam ainda lutar contra outros fantasmas dentro do mundo material e assim terão seus desejos realizados temporariamente, até que estejam maduros o suficiente para lidar com Krishna. Com isso, me perdoe, eu não estou criticando ninguém em específico. Eu mesmo, muitas vezes, alguns anos atrás, estaria em cima de um caminhão com uma bandeira nas mãos. São momentos dentro do tempo, nós todos devemos respeitar os nossos irmãos e aqueles que decidem agir diretamente. Claro, se todos renunciassem à ação, o teatro material não aconteceria. Porém, isso não acontece, na verdade, isso não ocorre. Alguns, poucos, conseguem meditar sobre o que está acontecendo. E a nossa proposição não é uma renúncia à ação, mas uma ação consciente de todos os aspectos que estão que estão em causa. A começar do aspecto eterno da alma e da sua relação direta com Deus, através depois também dos aspectos cósmicos nos quais este jogo político de civilizações se manifesta na máquina e na sinfonia que Krishna está tocando para nos levar ao conhecimento. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Se alguém tiver perguntas, por favor, pode escrever no grupo. Elas serão respondidas na aula de quarta-feira, em relação ao momento atual, em relação à posição dos Vedas quanto a isso e outros aspectos. Por favor, aceitem humildemente minhas reverências a vocês e principalmente aos grandes Vaishnavas. Mais uma vez, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanande, Hari Bol.